Olá, ouvintes e espectadores do Hoje Pode Podcast. Eu sou Nádia Figueiredo, sou a host 1. Na minha técnica eu tenho host 2, Jonathan Figueiredo e Johnny Souza. Hoje nós estamos abrindo uma série para lá de especial. É a série Cuidando da Gente, diálogos sobre saúde pública. E eu tenho aqui um convidado muito especial que vem falar sobre saúde pública conosco. Ele que compartilha, não é, do dever de cuidar bem da saúde do Demervalense, ele que cuida do dia a dia da nossa saúde, e hoje ele vem compartilhar conosco como é esse fazer do dia a dia de cuidar da saúde pública do Demervalense. Eu recebo hoje o Josenildo Rodrigues, ele que é coordenador da atenção à saúde primária. Boa tarde, Josenildo. Boa tarde, professora Nádia. Satisfação em receber você aqui hoje para falar de um tema tão necessário, tão delicado, que é cuidar da nossa saúde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estarmos aqui, para falar de um assunto tão importante que é da saúde. Saúde que vem nesses top trends aí da internet, da voz da população, para a gente esclarecer o máximo que a gente puder de informações, para sempre estar atualizando o nosso povo, a nossa cidade, sobre os bens e cuidados da saúde. Pois é, eu já te conheço há bastante tempo, não é? Eu sei que você tem essa trajetória marcada por esse comprometimento, a sua dedicação, o seu cuidado, né? Eu sei que não é uma tarefa fácil coordenar toda uma equipe de atenção primária, implementar estratégias, buscar soluções para os desafios, não é? E como foi dito, você hoje está aqui para compartilhar conosco, não é? Como é esse dia a dia, como é esse cuidar da nossa gente, não é? E aí a gente já te pergunta, contextualizando um pouco, você sabe que nesse começo de ano, não é, no começo do inverno, há uma procura, uma demanda muito grande, vem as infecções respiratórias. Então, eu te pergunto, qual é o plano de contingência elaborado para gerenciar isso nos postos de saúde, uma vez que nós temos um aumento de demanda? Assim, os cuidados da saúde integral da população, a gente vem trabalhando sempre com estratégias no coletivo, né? Perfeitamente. A saúde pública, como nós sabemos, ela é uma estratégia que ela visa o bem coletivo da população. No que tange à realidade dos padrões de saúde no quadro respiratório da população, sim, nós sabemos que nesse período agora de chuvas, principalmente as pessoas que têm menor idade, no caso das crianças, e maior idade, ou melhor idade, que nós chamamos são os idosos, são os contingentes populacionais que são afetados pela maioria das patologias respiratórias. Então, nós passamos por um momento bem delicado na saúde mundial, que foi a pandemia do Covid-19, e essa pandemia ainda vem trazendo os resquícios junto à população relacionada a isso, com a fragilidade do padrão respiratório da população, no caso relacionado a essas doenças. Então, todo o nosso aparato de atendimento, ele é um atendimento de demanda tanto agendada como demanda espontânea, justamente para que tenha a porta aberta para essa população quando procura os nossos serviços, com atendimento médico, com atendimento de enfermagem, com a identificação dessas pessoas que necessitam desse atendimento, principalmente no caso de padrão respiratório, ou de gravidade desse padrão respiratório para um encaminhamento para uma atenção secundária, que no caso a atenção hospitalar. E aí a gente tem essa porta aberta para estar recebendo essa população nesse sentido relacionado à patologia respiratória. Ok. Dado esse aumento da demanda, como é que tem sido feito para melhor equipar, não é, as unidades básicas e também dar um reforço na equipe, porque realmente a gente sabe que a demanda é grande, não é? Sim. E precisa desse reforço, tanto no que tange à estrutura, quanto no reforço da própria equipe, o próprio material humano. Sim. Não é? Nós, dentro da atenção primária à saúde, nós trabalhamos dentro do escopo de quantidade de funcionários relacionado ao que o Ministério da Saúde preconiza, né? Perfeito. Hoje no município nós temos 7 equipes de saúde da família,
né? Onde conta com médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, que são os que estão porta a porta, dia a dia da população, que trazem essas informações para dentro das unidades, os técnicos de enfermagem, os agentes de endemias. Então, toda essa equipe está tanto preparada para receber a população como para atender. Então, mediante esse quadro que nós temos funcional, no município de Demerol-Lobo, nós estamos preparados para estar atendendo a população dentro desse parâmetro. Ah, muito bem. Então, assim sendo, com relação às ações educativas e preventivas, como é que essa equipe ela tem trabalhado nesse sentido? Porque é preciso agir também na prevenção. Sim. Não é? Como é que esse trabalho tem sido feito? Nós temos várias atenções relacionadas à questão da prevenção e da promoção. Primeiro, é de responsabilidade da atenção primária à saúde, essa parte da promoção e da prevenção, até porque isso evita o agravamento das doenças na população. E nós trabalhamos em duas frentes. A primeira frente é aquela educação continuada, Sim, junto ao funcionário, o que é muito importante. E a segunda vertente é aquela atenção de educação à população. Como que a gente trabalha isso? Primeiro, nós temos alguns colaboradores, nós temos colaboradores que nós chamamos de agentes comunitários de saúde. E como são importantes. E como são importantes. Esses agentes comunitários de saúde é que levam a informação casa a casa, porta a porta, indivíduo por indivíduo, dia a dia na população. São eles na alimentação, na nutrição, na prevenção respiratória. Eles são, como é que eu posso dizer, preparados para isso. Tem larga experiência nesse serviço. Então, já trabalha com essa conscientização da população. Exatamente. Não é? E a outra frente que nós trabalhamos dentro das unidades básicas de saúde é um planejamento estratégico que nós chamamos de sala de espera. Né? Essas salas de espera são palestras educativas que são realizadas dentro das unidades básicas de saúde, onde os profissionais, mês a mês, eles têm determinados temas e esses temas eles trabalham na educação da população, fazendo palestras para a população, dando informações a respeito desses temas, para que a gente consiga esclarecer mais e mais cada indivíduo que comparece na nossa unidade básica de saúde. Porque a educação preventiva é primordial, até para evitar o próprio inchaço no sistema, porque Exatamente. Por mais que o sistema se prepare, não a gente tem notícias de várias outras cidades que por mais que a equipe esteja preparada, por mais que a UBS esteja estruturada, mas há momentos em que incha, não Exatamente. E aí dificulta. Josenildo, com relação à vacinação e imunização, não é? A gente quer saber quais as estratégias estão sendo adotadas para que haja uma cobertura vacinal, não é? Principalmente contra gripe, não é? Entre os grupos prioritários que você citou, a população, digamos, mais vulnerável, as crianças e a população da melhor idade. O Ministério da Saúde ele trabalha de uma forma programada, né? Anualmente nós temos as campanhas nacionais de vacinação, né? Campanha nacional da gripe, campanha nacional e eles vão trabalhando anualmente essas campanhas. Então, geralmente, essa campanha nacional da gripe, ela ocorre lá pelo mês de abril, maio, junho, né? Onde eles lançam aquelas doses que vêm para o Estado distribui para os municípios e a gente monta a estratégia de vacinação. E a gente espera todo ano que o Ministério ele mande um edital, tipo com a nota técnica, né? Explicando como deve ser a vacinação. Ou com inclusão de novos indivíduos ou novos grupos para vacinação, ou exclusão deles. A população idosa, da melhor idade e das crianças, geralmente nessas campanhas vacinais tem mais prioridade. Como eu falei, são aquele público que tem mais vulnerabilidade a esse tipo de doença. Exato. Então, a gente trabalha com essas estratégias,
com o suporte dos agentes comunitários de saúde, fazemos a busca ativa da população, o aviso e o comunicar dessa população para que compareça às unidades básicas de saúde, para estar fazendo a imunização dessas pessoas, como também levando ao domicílio daquelas pessoas que não conseguem ir à unidade básica de saúde, como idosos, que são domiciliados, que são acamados. Então a gente leva essa vacina até a casa dessa pessoa para que ela tenha também acesso, né, ao processo de imunização. Graças a Deus, nos últimos anos, nos últimos 8 anos, nós conseguimos atingir metas dessas vacinações, chegando a ter até mais de 95% de imunização da população ativa relacionada às campanhas de vacinação que o Ministério da Saúde preconiza. Então, nós estamos aí com um índice de cobertura vacinal, sobretudo nesses grupos prioritários, muito bom, porque quando você coloca 95%, isso é muito bom. Sim, sim. E que outras ações estão sendo realizadas para proteger essa população mais vulnerável, não é, dessas doenças respiratórias nessa época do ano em específico? Porque a gente tem um pico aí, janeiro até mais ou menos março, a gente tem assim um aumento bem significativo. Assim, como nós falamos, é bem interessante a questão da comunicação, tanto da comunicação como também da questão da informação ser passada na forma de prevenção e promoção. Então, o que a gente preza muito? Na consulta individual daquele indivíduo que é idoso ou da mãe que leva a criança, sempre está orientando a questão da hidratação, que é muito importante, é preventiva a questão da hidratação, ingerir muito líquido, ingerir muito suco, o que a pessoa tiver de disponibilidade para que ela se mantenha hidratada, que isso também reflete na questão da doença respiratória. E, além disso, os cuidados, como a pessoa que é idosa, que vive num domicílio que tem várias outras pessoas, aquelas pessoas que estão acometidas com a doença respiratória, então está evitando ter um contato mais prolongado com aquele idoso que é acamado, com aquele idoso que é domiciliado, que tem uma fragilidade patológica maior. A gente também faz essas orientações, tanto pelo agente comunitário de saúde, como nas consultas individuais que são realizadas nas nossas unidades. Isso me chama a atenção para a questão das condições crônicas, não é? Como vocês têm agido com relação a esse acompanhamento com pacientes com condições crônicas, diabetes, hipertensões, durante esse período e em outras épocas do ano? O Ministério da Saúde, como eu falei para você, nós somos regidos por um formato de atendimento que é um atendimento eletivo, né? Logicamente, existem as urgências da atenção primária à saúde, mas nós somos responsáveis por aquele atendimento eletivo, que é o vulgo atendimento agendado, né? Então, mediante a isso, nós, dentro das unidades, é organizado um cronograma e planejamento mensal, onde a gente atende aqueles determinados programas que são infundidos na população, como, por exemplo, o planejamento familiar, que é para a gente ver a vulnerabilidade do crescimento populacional, o pré-natal, que é o atendimento à gestante, a puericultura, que é o atendimento à criança. E dentre esses programas, nós temos o hiperdia. O que é o hiperdia? É aquele acompanhamento das pessoas que são hipertensas e diabéticas. Então, esse indivíduo, ele tem o seu agendamento pré-programado pelo agente comunitário de saúde dentro da unidade, em que nós temos uma normativa via Ministério da Saúde de atendimento dessa população que é referente à hipertensão e diabetes. O que é obrigatório mediante o atendimento dessa pessoa? O aferimento da pressão arterial, para a gente estar verificando se aquela pressão arterial daquele indivíduo está dentro dos padrões de normalidade, como a consulta de validação médica, né? Onde o médico consulta aquele indivíduo de 3 em 3 meses para estar fazendo ajuste medicamentoso, ajuste terapêutico, ou em si, como é que está a validação do estado de saúde daquele hipertenso. No diabético, é a verificação da glicemia capilar, como também da hemoglobina glicada, que é um exame laboratorial que é realizado por esses diabéticos, e a validação do estado de saúde pelo profissional médico e enfermeiro dentro da unidade básica de saúde.
Então, isso reflete em que nossas unidades nós temos em torno de 87%, 70%, chegando no mínimo de 58% de atendimento dos graduandos de indicadores relacionados tanto da pressão arterial como do acompanhamento do paciente diabético. Nesse público específico, Nesse não é? público específico. Os pacientes hipertensos e diabéticos. E os diabéticos, 58%. O mínimo de 58%, nós chegamos a ter uma taxa de 87% de atendimento desse público também. Ai, que maravilha. Ainda dentro do tema sobre estatística, os principais indicadores de saúde da atenção primária que você pode estar colocando para a gente, né, como cobertura da estratégia saúde da família e taxa de vacinação, não é? Esses principais indicadores. O Ministério da Saúde ele vem tendo uma reformulação relacionada à questão desses indicadores, né? Nós trabalhávamos com 7 indicadores, né? Que nós chamamos de um programa que é chamado Previne Brasil, né? O Previne Brasil ele trabalha o pré-natal, né? O escopo do pré-natal, onde ele acompanha a consulta de pré-natal das gestantes, que são no mínimo de 6 consultas de atendimento dessa gestante. Ela tem que ser captada até a 12ª semana, então essa gestante tem que chegar no posto de saúde para iniciar o pré-natal até a 12ª semana. A testagem de HIV e sífilis dessa gestante e a consulta odontológica dessa gestante. Isso, engloba o padrão de pré-natal. Na mulher, a gente trabalha a questão da citologia. Nós temos que atingir um determinado indicador de citologia que chega em torno de no mínimo de 40% das mulheres daquele território de 25 a 65 anos, para a gente estar realizando esse exame de citologia, a avaliação da mulher e informação desses dados no sistema. Na criança, nós temos o padrão de vacinação, onde a gente vai verificar como é que está o cartão vacinal dessa criança e a atualização dele. E na saúde do adulto e do idoso, o padrão de hipertensão e diabetes. Esses são os 7 indicadores que a gente trabalha dentro do município, padronizados pelo Ministério da Saúde. Como eu falei para você, eles vêm se reformulando, né? Até o mês de maio desse ano, nós vamos ter um acrescento de em torno de 13 novos indicadores, né? Dentre eles, o padrão de qualidade da assistência à saúde, que é onde a população vai qualificar como é que foi o seu atendimento dentro da unidade básica de saúde. Então, uma espécie de avaliação. Vai ser realizada uma avaliação. O Ministério da Saúde, eu não sei se vocês têm ciência, mas ele está implantando um aplicativo que é o Meu SUS Digital. Então, nesse SUS Digital, após a saída da consulta, aquela pessoa que vai ter o seu aplicativo, ele vai ter que avaliar como é que foi aquela consulta, de qualquer profissional que ele foi atendido, ou do médico, ou do enfermeiro, ou do dentista, ou do técnico de enfermagem, e mediante a avaliação da população relacionada a isso, tem um determinado dado de indicador que vai gerar um indicador de qualidade da assistência dessa pessoa, desse indivíduo, dentro das unidades básicas de saúde. E vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo com o enfermeiro Josenildo Rodrigues para falar sobre o nosso parceiro, o Estúdio Glam. Você mais bonita. O Estúdio Glam é o nosso parceiro responsável pela nossa make e o nosso cabelo. Estúdio Glam, você mais bonita. E agora a gente retoma, não é? Conversando novamente com o enfermeiro Josenildo Rodrigues, ele que está aqui para falar sobre saúde pública. E dando continuidade, Josenildo, ainda dentro da questão da saúde da mulher, que nós falávamos ainda há pouco, não é? Você falar um pouquinho sobre citologia, esse termo que a nossa população nem sempre ouve, não é? Com frequência. Falar um pouco desse exame citológico, preparando aí as nossas mulheres para esse exame que é tão importante para detectar inúmeras doenças, né, para prevenir. E na sequência vamos falar de saúde masculina também, não é? Dos exames masculinos. Então, a saúde da mulher ela é um tema bastante difundido, mas que a população precisa abraçar, né?
A citologia oncótica, que esse exame que ele é realizado e tem o acesso da população feminina dentro das unidades básicas de saúde diariamente, né? Ele é um exame que ele é disponibilizado 100% gratuito, né, pelo município, através do SUS, em que as mulheres precisam ter essa luz de que ele detecta inúmeras doenças, tanto doenças sexualmente transmissíveis, como também a doença e a preconização de um pré-diagnóstico de um câncer de colo do útero, né? Então, nesse sentido, é um exame rápido, um exame prático, indolor, né? Indolor, e que a culturalização da realização desse exame tem que cair por terra, porque primariamente nós temos que pensar na saúde, né? Então, nós temos ainda casos que acometem de mulheres estarem morrendo ainda por câncer de colo do útero, dessas doenças patológicas mal definidas. E aí, esse exame ele vem a calhar porque ele é um exame que ele é rápido, prático, oferecido gratuitamente à população feminina dentro das unidades básicas de saúde. Então, que a população abrace, que a população feminina se cuide para que a gente tenha um êxito e a diminuição desses índices de câncer de colo do útero da população. E com relação aos homens, a gente sabe que é uma resistência do homem de estar procurando os serviços médicos, de estar fazendo a prevenção. Como é que é isso, Josenildo? A saúde masculina ela é um tema que ele vem começando a ser difundido dentro da saúde pública. Nós temos uma política nova, que é a Política Nacional da Saúde do Homem, né? E essa política precisa ser definida e as estratégias estão sendo montadas dentro do município. A princípio, nós começamos a pegar essa população masculina que vem buscar o atendimento do indicador de hipertensão e diabetes, né? Os hipertensos e diabetes que vêm na consulta, a gente tenta aproveitar aquela consulta da saúde do homem para estar investigando outros fatores, investigando outras coisas. Um outro ponto que a gente começou a implantar, que aí a gente ainda tem um baixo índice relacionado a isso, mas que a gente já tem implantado, já vem conversado, já vem orientado, é a implantação do pré-natal masculino. Pré-natal masculino. Termo novo, não é? É um tema novo, mas que ele vem vem caminhando junto com o pré-natal feminino. Porque o Ministério da Saúde ele preconiza que a gestação não é só feminina. A gestação daquela criança ela vem do ambiente familiar. Exatamente. Então, tanto a mulher como o homem, eles devem ser acompanhados, até mesmo porque algumas patologias que podem ser adquiridas na mulher durante a gestação podem ser advindas da população masculina. Então, na primeira consulta de pré-natal, é orientado que a gestante compareça à unidade básica de saúde com seu companheiro, né? Onde é realizado e solicitados alguns exames, tanto na mulher como no homem, como, por exemplo, a testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis. Muito tanto importante. Para sífilis, hepatite, HIV. E no terceiro trimestre também é realizada a consulta com o parceiro junto com a gestante. Também para estar realizando e fazendo o acompanhamento da saúde masculina realizado esse tema. A taxa de adesão da população a esses programas, principalmente dessa população mais vulnerável e das mulheres, porque a gente sabe que tem resistência também nas mulheres. Então, você tem uma taxa de adesão a esses programas preventivos? Na população feminina, a gente vem tendo uma taxa de adesão de 69% relacionada à taxa de citologia, né? O máximo de 69% e o mínimo de 47% da população feminina relacionada à procura dos nossos serviços para estar realizando a citologia. Né? Como é que você analisa esses percentuais? Assim, como leiga, eu vejo que é um percentual ainda pequeno. Esse percentual, como é que a gente analisa? Tudo é via sistema. Hoje o Ministério da Saúde, nossa produtividade, ela é altamente informatizada. Todos os atendimentos que são gerados nas unidades básicas de saúde, eles são validados via Ministério
Então, essa produtividade sobe. Então, todo atendimento que é realizado dentro da unidade básica de saúde gera um indicador. Então, esse indicador, esses índices que eu estou apresentando aqui, são os índices que fecharam até o mês de dezembro de 2023, do último quadrimestre que nós somos avaliados. Então, os meses de dezembro, novembro, outubro e setembro, e esses dados geram um indicador, que é aquela quantidade de mulheres que vão realizar citologia e que aquela citologia é avaliada. Como também nos hipertensos diabéticos, a quantidade de pacientes hipertensos que vão às unidades básicas de saúde, que são aferidas à pressão arterial, que passam pelo médico, gera um indicador. A quantidade de gestantes que são testadas por HIV e sífilis nesse determinado período gera um indicador. Então, tudo isso é no limiar informatizado que a gente tem dessas populações que procuram nossas unidades ou também através da busca ativa que é realizada pelos agentes comunitários de saúde. Então, nós estamos falando de índices do último quadrimestre de 2024. Isso. Perfeito. A nossa próxima avaliação a nossa próxima avaliação sai no final de abril de 2025, onde ele pega o primeiro quadrimestre do ano de 2025 e sai uma nova avaliação. Tá. E com relação à cobertura vacinal, eu estou sempre voltando nesse tema, porque é um tema também muito sensível, não é? A gente sabe, nós vivemos aí um determinado período em que a vacina foi demonizada. Sim. Não é? Foi demonizada, muita fake news, muita desinformação com relação à vacina, tá? Então, assim, a evolução da cobertura vacinal e quais os maiores desafios enfrentados pela Secretaria para atingir as metas nacionais? Assim, começando pela questão dos desafios em si, porque quando eu recebi a incumbência de coordenar a atenção básica, a atenção primária do município de Merlobão, em 2013, né? Em 2013 a gente entrou nessa coordenação, vem até os dias de hoje coordenando, e na imunização a gente enfrentou bastantes desafios. Naquela época, nesses tempos atrás, nós tínhamos um problema muito crônico no município de Merlobão, que era a falta de energia, né, aqui no município. E tinha que se fazer toda uma logística de transportar a vacina para um determinado posto que tinha energia, ou acomodar aquela vacina nas caixas térmicas para que elas não perdessem e a gente não tivesse a perda desses imunobiológicos. O que o município fez? O município adquiriu equipamentos, né, modernos, como que nós chamamos de câmaras frias, onde essas câmaras frias elas resistem até 24 horas sem energia. Então a gente acabou com aquele problema de acabou com aquele problema de estar com aquela preocupação refém da questão da energia. Então a gente tem todas as nossas salas de vacina hoje no município. Cada unidade básica de saúde tem a sua sala de vacina, onde a população daquela determinada área é referenciada, que é importante dizer à população que a gente trabalha com territorialização, com referência. Então, a partir do seu agente comunitário de saúde, você tem a sua referência à unidade básica de saúde, onde você deve ser atendida, né? Então, aquela sala de vacina ela tem o seu equipamento, que é a câmara fria. Faltou energia, ela segura até por 24 horas, sem a gente estar com aquela preocupação do imunobiológico ter a perda ou validade dele. Outro fator importante que nós também devemos valorizar é a questão da busca ativa pelos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde eles são muito importantes na referência à questão da vacina, porque eles que sabem aquela criança que está faltando vacinar, aquela criança que tem que ser encaminhada para o posto, aquela criança que a enfermeira deve orientar a mãe relacionada à questão da vacina, porque também a gente ainda tem muita resistência relacionada da mãe a levar a sala de vacinação. Porque a vacina dói, porque a criança fica assim, e aí aquela coisa assim termina afetando na resistência da mãe levar aquela criança à sala de vacinas. Então, essa importância da orientação, que a vacina ela é muito importante para o segmento vital da criança, ela vem refletindo nesses altos índices que a gente tem tendo de vacinação. Então, maravilha.
Quando eu trago para vocês essa temática de vacinação, o que o Ministério da Saúde nos diz? O Ministério da Saúde nos diz que as estratégias que o município vem implantando relacionadas à imunização estão sendo efetivas. O que eu posso dizer para vocês é que das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salas de vacina que nós temos, das 7 salas de vacina, 5 salas de vacina atingiram 100% da imunização relacionada ao município. Que maravilha. Então, onde estão? Onde estão essas salas? Santo Elias, Piaçava, a CEMUSA 006, que a CEMUSA ela é dividida em duas áreas, 06 e 04, no Parque Vaquejador e no Espraiado. São as salas que atingiram 100% do índice de vacinação relacionado ao índice do Ministério da Saúde. Você falou ainda há pouco de territorialização, não é? Vocês estão organizados para atender os bairros mais populosos, tipo, tem uma UBS aqui que ela atinge um determinado bairro, mas que os bairros vizinhos também são atendidos. Como é que é essa organização para atendimento? A gente está passando por um processo de uma renovação do processo de territorialização, né? Por quê? O município de Marlobão sabe que nós tivemos um acréscimo populacional relacionado ao novo residencial que foi inaugurado. E o que a gente pode relacionar? E também, além desse acréscimo populacional do residencial, nós temos crescentes em algumas áreas do município também dessas novas unidades habitacionais que estão sendo construídas. Né? E muita gente de Teresina vindo morar em Temer-Volobão. Muita gente vindo de Teresina morar em Temer-Volobão, por ser uma cidade próxima, por ser uma cidade que também tem um escopo estrutural que fortalece a vinda dessas pessoas para cá. Então, a gente está reorganizando essa rede. O que é essa reorganização dessa rede? Fazer com que um contingente populacional daquela unidade básica de saúde ela consiga atender. Perfeito. Então, ela pode atender até 2 a 3 mil indivíduos, né? 2 a 3 mil indivíduos, e esses indivíduos eles são alocados por agentes comunitários de saúde. Então, a gente está renovando esse processo, reterritorializando, né, a área do município, para que a gente tenha uma melhor disponibilidade de acesso dessa população às unidades básicas de saúde, que Perfeito. No caso, elas são as portas de entrada do nosso Sistema Único de Saúde. Tudo Perfeito. tem que passar pela atenção primária à saúde. Tão tal que nós somos reconhecidos, nós, enquanto atenção básica, de forma geral, como a base. Né? Nós devemos ter aquele escudo que tem que resolver em torno de 70% a 80% de problemas de saúde da população, porque são aquelas doenças mais crônicas. A gente resolvendo isso, a gente tem a diminuição de encaminhamento à população ao sistema secundário, ao sistema terciário. Então a gente tem que fortalecer essa base. Então essas estratégias que nós promovemos é justamente de fortalecimento dessa base para que a população tenha acesso e seja atendida de forma adequada. Você falou aí nessa série de cuidados, não é? Na prevenção. Nós temos estatísticas que você pode nos apresentar, estatísticas das doenças mais comuns, as doenças mais preocupantes, mais graves. Vocês têm um levantamento atualizado? Assim, essas doenças mais crônicas, elas se tornam de forma efetiva quando a gente tem esse escopo de cuidado da população, principalmente relacionado à hipertensão e diabetes, né? Que a gente pode estar levando como em consideração do carro-chefe do cuidado da população de uma forma geral. Da hipertensão pode surgir o AVC, pode surgir uma doença arterial crônica, que aí são os índices que nós temos que, em alguns momentos de pico, nós atingimos um pequeno elevado índice de AVC, como também um pequeno elevado índice de óbito por infarto, que a gente, de vez em quando, a gente tem essas estatísticas. Então, relacionado a isso, a gente foca muito nessas questões dessas doenças crônicas, tanto de hipertensão como da diabetes. Com relação às DSTs, como é que estão os nossos índices de DSTs no município, sobretudo na população mais jovem? Preocupante. Preocupante, né? Preocupante.
Preocupante porque nós temos identificados, né? E a gente passa muito por um problema chamado subnotificação. O que é essa subnotificação? É aquelas pessoas que adquirem essas doenças sexualmente transmissíveis e não conseguem procurar a unidade básica de saúde para uma consulta médica, a não ser que esteja num caso um pouco mais avançado, né? E aí, por outros motivos, vai se proliferando, e a gente tem esse problema de saúde pública, não só no município de Demerval-Lobão, mas como uma regra geral. Apesar de que é ofertado em todas as unidades a questão do preservativo, das orientações dentro do programa Saúde na Escola, onde naquelas escolas que tem aquela idade, que a gente consegue atingir aquela idade, que a gente possa estar falando desse determinado tema relacionado às infecções sexualmente transmissíveis, né? A orientação do uso do preservativo. Então, tudo isso influi relacionado a isso. Mas, de uma forma geral, é um dado que ele é preocupante. Eu não sei como precisar esse dado por conta das subnotificações, mas é um dado altamente preocupante relacionado a essas doenças. Tanto nos casos de sífilis, como também de HIV. Sífilis. Gente, eu recordando aqui, no começo do século passado, era uma alarmante. E a gente ousou pensar que a sífilis estava quase extinta, mas eis que tem voltado. E muito, voltado e muito. Apesar de que se tem um tratamento efetivo, né? Tem um tratamento efetivo através da penicilina benzatina, e é ofertada dentro das unidades básicas de saúde o tratamento, mas é um alto índice que a gente convive ainda na população demervalense, piauiense e brasileira de forma geral. E o HIV? Principalmente também, advindo que está chegando a época aí, carnaval, né? Carnaval. E a gente, após esse período, a gente recebe uma estatística bem grande de atendimento relacionado às doenças sexualmente transmissíveis nas nossas unidades. Por mais que se faça campanhas de prevenção, campanhas educativas, mas ainda há uma resistência muito grande no brasileiro em geral por esses cuidados, sim, né? Por sim, esses sim. cuidados. Então, ainda há pouco você me trouxe aqui uns dados, não é? E sobre a cobertura vacinal, sobre atendimento de citologia, exames, isso nos dá um perfil de chegando à excelência. Sim. Não é? E para fazer um trabalho desse porte é necessário uma equipe treinada, uma equipe valorizada, não é? Como é que está essa questão da valorização dos profissionais de saúde, dos agentes de saúde, dos médicos, da família? Vocês têm o programa de valorização do profissional da atenção primária? Sim. Falando desses índices, eu falo com propriedade, né, que essas estratégias implementadas, elas são de fato implementadas e a população ela tem essa aceitação, que nos últimos 4 ciclos de avaliação do Ministério da Saúde, o município de Demerval-Lobão tem recebido nota 10, né? Que é a nota máxima relacionada à questão dos indicadores que ele preconiza de avaliação. Então, a nossa saúde é uma saúde de excelência. Mediante a valorização desses profissionais, existem recursos que são destinados a esses profissionais, né? Que a gente chama de padrão de qualidade. Onde esse padrão de qualidade desse recurso, ele é dividido mediante uma lei municipal aprovada na Câmara Municipal, onde eles recebem como se fosse uma gratificação. Um incentivo. Um incentivo, exatamente, um incentivo relacionado a todo esse fortalecimento dessas estratégias que vieram esses indicadores. Ok. Com relação à capacitação, porque essa equipe, para desenvolver um trabalho de excelência, ela precisa estar capacitada. Sim. Há algum programa na atenção primária para essa capacitação dos profissionais? Além da capacitação que é oferecida via Ministério da Saúde estadual e como também da municipal também,
realizadas essas capacitações, né? Recentemente, todos os agentes comunitários de saúde passaram por uma capacitação via Ministério da Saúde, né? Onde, a partir dessa capacitação, eles se tornaram técnico agente comunitário de saúde, validação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Maravilha! Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está vindo uma nova etapa desse programa para capacitar novamente esses mesmos profissionais, não só os agentes comunitários de saúde, como também os agentes comunitários de endemias, né, também através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para capacitar aqueles que não conseguiram efetivar na primeira etapa, né? Então, tudo isso, além deles, nós temos o suporte e apoio das capacitações estaduais, onde a nossa equipe vai aos encontros estaduais de capacitação para trazer essas informações e capacitar a equipe municipal. Perfeito. É importante por demais que esses profissionais que fazem um trabalho tão importante estejam permanentemente atualizados, Sim, não é? sim. E falando em capacitação, Josenildo, você como enfermeiro, você também é professor, não é? Sim. Maravilha. Como é que essa experiência como professor contribui para a tua atuação na atenção primária? Eu digo que a docência, né? Ser professor, ele está assim na alma da gente, né? Eu também sou filho de professora, né? Minha mãe foi professora, alfabetizadora de uma parte aí da população da Emervalense. E eu me sinto muito feliz em conseguir compartilhar os conhecimentos que a gente adquire durante a vida da gente, não só como na nossa vida pessoal, mas como na nossa vida acadêmica, para que as pessoas tenham esse conhecimento adquirido e elas consigam ter e almejar um futuro melhor para elas, né? Maravilha. Isso é o meu pensamento relacionado a isso. E quando eu diz que eu gosto de trabalhar com saúde, formar pessoas que também querem trabalhar com saúde, que na minha essência de profissional, como eu sou enfermeiro, trabalho na área do cuidado das pessoas, do saber cuidar das pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam cuidadas através das nossas práticas, das nossas técnicas. Isso é muito relevante e gratificante. Isso fortalece cada vez mais esse pensamento, esse espírito da docência, do professor, da educação, junto às pessoas em que a gente oferece o nosso serviço. O professor gosta de café, vamos tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. Josenildo, algum aprendizado adquirido na docência, algum desses aprendizados, porque com certeza tudo é enriquecedor. Sim. Né? E na área da saúde principalmente. Existe algum aprendizado que você aplicou diretamente na gestão da saúde primária? Sim. Apesar de que a docente já veio posteriormente, né, a minha experiência veio em consequência da minha experiência na parte de gestão, né, mas a gente sempre traz a aprendizagem do dia a dia. Né? O que é essa aprendizagem do dia a dia? É a gente focar, eu chegar na unidade básica de saúde, ter um olhar assim, olha, isso aqui, vamos conversar aqui, olha, vamos tratar disso dessa forma, vamos montar essa estratégia, vamos planejar isso, porque dentro da unidade, da atenção primária à saúde, a gente trabalha com planejamento, e isso concorre muito com a questão da docência, que a gente tem que planejar o que a gente vai fazer, né? Com certeza. Então, tudo isso que a gente faz é uma coisa planejada. Sai, às vezes, são coisas que não está planejada, mas a gente tem que ter aquele plano B. Sim, né? sempre é necessário. E dentro da vivência da docência, a gente trabalha muito com isso. A gente trabalha muito com aquela alternativa que nós temos do planejamento, que é implementado, que é passado as estratégias para que eles consigam almejar aquele determinado objetivo, como também o plano B, caso isso falhe. Isso eu trago da docência para dentro da gestão. Maravilha. A inspiração, de que forma você consegue passar essa inspiração, desse cuidado, dessa atenção, desse amor para os seus alunos? A inspiração vem da gratidão. Da gratidão. Quando a gente consegue aquele objetivo do cuidado daquela pessoa que está necessitando, a gente fala muito isso para os meus alunos. Gente, não tem nada mais gratificante do que você receber aquele
indivíduo que ele está necessitando daquele cuidado de saúde. Que chega fragilizado. Que chega de uma forma patológica, como é que eu posso? Depressível, não no sentido de depressão, mas diminuída do esforço físico do padrão físico que ele tem, e devolver ele para seu ambiente, para o seu seio familiar de uma forma forte, vigorosa, de uma forma recuperada, e receber aquela gratidão dele não tem preço. Não tem dinheiro que não pague. tem dinheiro que pague. E eu passo isso muito para os meus alunos. Gente, aplicar as técnicas científicas que a gente aprende no dia a dia, mas se você aplicar com amor, se você aplicar com carinho, se você realmente quer aquela profissão, que no meu caso é a enfermagem ou cuidado da pessoa, você tem aquela gratificação que você ganha que nem nenhum paga. Tem uma coisa muito interessante, a gente vê muito na rede social, o estudante posta assim, enfermagem com amor, e nem sempre a prática da enfermagem no dia a dia, com aquele paciente fragilizado, nem sempre é o com amor. Né? Claro que isso são as exceções, graças a Deus não é a regra, não é? Para aproximar os teus alunos da realidade prática da UBS, do chão da UBS, que a gente sabe, a gente está aqui na docência, está passando a teoria, faz um planejamento, se prepara para o plano B, C, D, o alfabeto inteiro, não é? Mas nem sempre a realidade que ele vai encontrar é outra completamente diversa. Como preparar essa turma nova que está chegando aí para a enfermagem, para enfrentar essa realidade prática na atenção primária? É difícil. É muito difícil, né? Mas a gente, dentro da sala de aula, a gente tenta buscar a conscientização, principalmente no que é relacionado à enfermagem, de que o cuidado que você tem com aquela pessoa pode ser um cuidado que você pode estar dispensando uma pessoa que é sua, Sim. Um familiar seu. Aquela coisa, enfermagem com amor, é com amor mesmo? É sua, né? Um familiar seu. Então, dispensar daquele cuidado de uma forma integral, desculpa, é altamente importante. Eu sempre falo para eles de que a teoria, ela ajuda. Os livros, eles ajudam porque a gente tem que ter aquele conhecimento base. Conhecimento científico. Tem que ter aquele conhecimento científico base. Mas a prática, lá no chão da UBS, você pegar na mão do idoso, vamos aqui na sala, ajudar ele a caminhar até aquela determinada sala, conversar com o idoso, conversar com uma gestante, que às vezes o que ele precisa é só de uma simples conversa. Ele sai estressado de casa, porque por algum problema familiar, ele chega no consultório e começa a chorar. Ainda mais adoecido, né? Emocionalmente. E a gente tem que ter aquele padrão de escuta qualificada para a gente também saber escutar, porque, lógico, todos nós temos problemas. Exato. Mas enquanto profissionais do cuidado, nós temos que estar lá aptos para escutar. E quando a gente escuta essa população, quando a gente escuta essas pessoas, elas saem às vezes renovadas, e às vezes não é nem aquele remédio que ele necessita, não é só um comprimido que ele necessita, é só dar uma escuta. Então eu trabalho muito com eles, com os meus alunos, muito isso. Escuta qualificada. A escuta qualificada. Muito bom. Muito bom. E que mensagem você deixaria para os teus alunos, que com certeza vão estar assistindo, né? Os futuros profissionais da saúde, que mensagem você deixaria para essa turma? Assim, o que eu deixaria de mensagem para os meus alunos é a questão de... eu pensei quando você ia falar no trocadilho da enfermagem, né? A gente fala para a enfermagem por amor, né? Mas na verdade não é enfermagem por amor, é enfermagem com amor. Com amor. Com amor, né? Existe o processo de valorização que nós estamos passando aí, piso salarial da enfermagem, aquele negócio todo. Plano de carreiras e tudo. Mas o fundamental da enfermagem, que é a nossa filosofia, que vem desde os primórdios históricos da enfermagem, quando a
A Florence Nightingale, que é a mãe da enfermagem, Sim, Florence Nightingale, que é grande a figura. precursora da enfermagem, que ela foi para a Itália, para a guerra, mas ela foi no princípio de uma palavra simples, pequena e que tem um fortalecimento muito grande quando a gente utiliza ela de fato, que é o cuidado. Quando você cuida de fato da pessoa, do indivíduo, de forma carinhosa, amável, profissional e técnica, você consegue fazer com que aquele indivíduo tenha uma reabilitação mais forte, uma aceitação daquela reabilitação. Então, o que eu deixo de mensagem para os meus alunos é: cuidado. Tenho essa palavra como essência. Com cuidado. amor. Com amor. Com amor. Porque a enfermagem é isso. Enfermagem com amor. Que mensagem você deixa, então, para a população de Demerval Lobão com relação a esse cuidado de si, não é? A prevenção, enfim. A população demervalense, né, o que eu posso deixar de mensagem é que o município de Demerval Lobão ele está preparado. Está preparado. Todas essas unidades básicas de saúde estão abertas, estão disponíveis com profissionais qualificados para cuidar da população. E que a população não se deixe só procurar, que ela nos procure. Porque nós estamos lá abertos para cuidar deles. Então, quando a gente fala que a população nos procure, é porque não é para deixar acontecer algo mais grave para procurar um serviço de saúde. Não, nos procure para uma conversa, nos procure para uma orientação, nos procure para ver quais são os nossos serviços que são oferecidos, que às vezes a população nem sabe que esse serviço é oferecido, mas esse serviço está lá. Para que, além disso, quando a população nos procura que ela está informada relacionada a isso, é que nós conseguimos um êxito bem maior. Então, nós temos aí, na sua fala, posso perceber que também tem um componente de saúde mental. Como está essa parte da saúde mental, atendimento à saúde mental? O atendimento de saúde mental da população de Demerval Lobão, ela é bastante fortalecida. Eu digo também com propriedade que após a pandemia do Covid-19, nós tivemos um acometimento de saúde mental da população muito grande. Muito Principalmente grande, há uma doença chamada de ansiedade. Nós temos dentro do município um psiquiatra que atende, junto com as psicólogas que estão difundidas dentro das unidades básicas de saúde. E o nosso psiquiatra, ele acompanha em torno de 1.100 pacientes. Nossa, um número alto, né? Em torno de 1.100 pacientes. 1.100 pacientes acometidos com problemas emocionais. Com problemas emocionais, apenas. mentais e emocionais. Nossa. São em torno de 1.100 pacientes que o nosso psiquiatra acompanha. Logicamente, não é os 1.100 de uma vez, mas são os 1.100 pacientes que são cadastrados e que são acompanhados pelo nosso psiquiatra por algum tipo de transtorno mental que é acometido. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Entendo. Bate-papo maravilhoso, né? Muito informativo. Passeamos aqui em todas as áreas, não é? As estatísticas, a tua experiência como professor. É um prazer te receber aqui. Quero que volte mais vezes para falar sobre saúde, que é sempre um tema recorrente, né? Um tema importante para a gente estar conversando sobre. Né? E foi um prazer ter você aqui. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Em nome da Descartes, Balaio Cultural Produções. Hoje pode podcast. Foi um prazer receber você aqui, tá bom? Tá bom. Muito, muito obrigada. Né? Nós recebemos o Josenildo Rodrigues, ele que é coordenador municipal da atenção básica, a quem nós agradecemos, ok? Muito obrigado, quero que você deixe aqui as suas considerações finais. Foi um prazer, né, receber esse convite, para estar participando aqui do podcast, falando da saúde, né, que é muito importante, e dizer que a população demervalense, que nós continuamos à disposição, né, do que a população precisar. Eu fico lá na Secretaria Municipal de Saúde, segunda a sexta, né, trabalhando junto na coordenação da Atenção Primária à Saúde, dando suporte à gestão na nossa secretária Andréa Cavalcante, que é a secretária de Saúde,
e o nosso prefeito Júnior Carvalho. E, nesse sentido, estamos à disposição para que a gente tornar sempre acessíveis os nossos serviços de saúde à população da Emervalense. É isso que a população precisa, não é? Esse cuidado, as UBSs sempre prontas a receber, bem equipadas, profissionais capacitados, valorizados. E a gente quer agradecer a tua presença aqui hoje com a gente, falando de um tema tão importante, não é? Você que está abrindo a série Cuidando da Gente, diálogos sobre saúde pública. A gente quer te agradecer em nome da Adecarte Balaio Cultural Produções. E abrindo a série Cuidando da Gente, diálogos sobre saúde pública, o Hoje Pode Podcast finaliza por aqui, conectando a comunidade, sempre trazendo temas de interesse social.